Este é o vídeo 103 da Faculdade da Água. A partir desse vídeo 103, confrontaremos as situações de duas pequenas bacias hidrográficas, que nós já mostramos em vídeos anteriores, que é essa bacia aqui da família Freire Paz, aqui no córrego Tomba Morro, e a pequena bacia lá do Alfenas, na nascente do Zé Ronaldo e do Elias. Bom, antes de entrar no assunto específico, vamos relembrar alguns pontos importantes. Primeiro ponto, nós temos mostrado que nossa principal unidade de trabalho é tratar a pequena bacia hidrográfica para os estudos sobre os processos hidrológicos. Nós mostramos a partir do vídeo 71 algumas dessas pequenas bacias hidrográficas. O que mais nos interessa as famílias que estão numa pequena bacia hidrográfica. É bom lembrar sempre que toda a família está numa pequena bacia hidrográfica. Toda propriedade rural está numa pequena bacia hidrográfica. E os níveis de segurança que cada um de nós busca nesse contexto. Então a nossa referência é a segurança hídrica, porque uma propriedade rural não vive sem uma segurança hídrica para produzir ou para sobreviver, vamos dizer assim. Então, nós já falamos como funciona o Programa Produtor de Água e o PSA, que é o Pagamento por Serviços Ambientais. Mas sempre vem aquela pergunta, o produtor rural, a família rural, entende o que é isso? Então, a partir desse vídeo 103, nós queremos mostrar o passo a passo de uma produção de água numa pequena bacia hidrográfica ou numa propriedade rural. Então, são duas perguntas básicas que vão nos guiar neste e nos próximos vídeos. Como se mede a produção de água pelo produtor rural, tá? E como podemos avaliar se uma propriedade rural está produzindo água. Você pode dizer assim, mas nós já temos os programas de pagamento por serviços ambientais que mostram isso. Sim, nós temos metodologia para calcular o que o produtor deve receber como incentivo, apoio, as práticas conservacionistas na propriedade dele. Isso tudo está dentro do Programa Produtor de Água do contexto do PSA. Mas o que nós vamos mostrar aqui é uma metodologia que nós chamamos de contabilidade de água. Medir aquilo que realmente entra na propriedade rural de água e aquilo que sai. Então nós vamos caminhar nesse sentido. Bom, vamos falar também um pouquinho da importância das famílias rurais. Neste vídeo nós vamos chamar atenção e nos próximos nós vamos continuar chamando a atenção da importância da participação das famílias rurais no contexto do Programa Produtor de Água. Neste mês de junho eu estive em Brasília participando, lá na ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, do segundo encontro do produtor rural, aliás, do segundo encontro do produtor de água, que é o produtor rural, né? E aí, o produtor rural estava lá no evento? Como que ele estava representado? Essas foram duas perguntas que o professor Valente me fez ao retornar do evento de Brasília. Vamos tentar trabalhar isso ao longo dos próximos vídeos. Mas o que significa isso para as famílias rurais e todos que trabalham no assunto? O Programa Produtor de Água é uma ação da ANA que começou em 2001 e apoia e orienta os municípios e os produtores rurais nesse sentido. Sempre colocando a pequena bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. E trabalhando nela todos os aspectos. Encostas, os fundos de vale, as EPPs, as estradas, os diversos ambientes de uma pequena bacia hidrográfica. Então nós podemos voltar aqui naquilo que eu disse antes, que é segurança hídrica, segurança alimentar, dignidade dessa família e enfrentamento das adversidades climáticas. Para atingir o objetivo deste vídeo 103 e dos próximos, nós precisamos de dados, né? Informações, e aqui a gente está na parcela de infiltração da pequena bacia hidrográfica do Freire Paz, que é o Tomba Morro. Aqui nós estamos medindo
infiltração, escoamento, e lá na sede da outra propriedade, que é daqui 200 metros de distância, nós temos o pluviômetro. Bom, o que nós vamos então buscar com isso? Analisar de maneira integrada as situações de práticas conservacionistas, da produção de água, da regularização de vazão e prevenção contra secas ou estiagens. Mas aí vem uma questão, né? Em que proporções ou abrangência isso está ocorrendo? Tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos hoje, nós temos 150 propriedades rurais. Nós estamos medindo em duas pequenas bacias hidrográficas. E a partir daí nós vamos tirar as conclusões do que nós podemos aplicar a nível de 150 propriedades rurais, ou quem sabe numa área de até 10 mil hectares, onde estão essas duas pequenas bacias hidrográficas. Conforme eu disse em relação ao evento da ANA, tudo que nós já abordamos e estamos trabalhando no Programa Produtor de Água é fundamental. Mapeamento, estudos, metodologias, ferramentas enfim, todo o processo técnico é fundamental. Mas tem um aspecto muito importante que são as famílias. E aqui em Ubá a gente tem um exemplo de união dessas famílias. E eu gostaria de perguntar para a Daça qual a importância das famílias para o Programa Produtor de Água, uma vez que a Daça acompanha esse programa desde 2019. Bom, Ubá é um dos 70 municípios que possui o PPA, que é o Programa Produtor de Água. E tem uma situação diferente ou pouco comum nos dias de hoje. Famílias unidas por um mundo melhor, com um olhar para o meio rural, onde muitos pontos importantes em conexão. E nós estamos falando do Grupo Conexão Rural, onde reunimos todos os meses com um café compartilhado, onde trocamos experiências e falamos sobre o meio rural e os produtores de água. Para ter segurança hídrica, é necessário executar práticas e fazer contas. Por isso, falamos da contabilidade de água. Para entender um sistema adequado, ou para estabelecer um sistema adequado e eficiente de monitoramento dos processos hidrológicos de uma pequena bacia hidrográfica, são essenciais, pelo menos, dois aspectos, que são os mapas das bacias e a caracterização de cada bacia, onde nós já descrevemos aqui os fatores que afetam a hidrologia aplicada à produção de água. Quando nós falamos em ciclo hidrológico, é muito comum a gente pensar naquele desenho onde a gente já falou que 70% é evapotranspiração, 10% infiltração e 20% escoamento ou enxurrada, né? Mas isso é geral, isso é muito genérico. E aí é preciso fazer isso em cada pequena bacia hidrográfica para a gente ter um parâmetro, um resultado mais confiável, os coeficientes mais confiáveis a nível de micro-região. Quando eu estou falando micro-região, eu estou falando naquela situação de 10 ou 11 mil hectares que abrangem essas duas pequenas bacias. Tá? E aí nós vamos sim, estratificando essas bacias em ambientes, fazer o cálculo do ciclo hidrológico em cada ambiente desse. Aí sim nós vamos ter o resultado da pequena bacia hidrográfica. Então é nesse sentido que nós vamos caminhar para os próximos vídeos, além desse 103. Esta é a pequena bacia hidrográfica do Alfenas. É a segunda pequena bacia, né? A primeira lá nós mostramos, no Freire Passo, com aproximadamente 85 hectares, essa aqui com aproximadamente 111 hectares. Nós estamos num ponto dela, onde daqui para cima não tem o 111. O 111 nós contamos da sede do Zé Ronaldo, que está ali embaixo, e daquela moita de bambu lá. Dali para cima dá uns 111 hectares nessa cabeceira. Nosso objetivo hoje não é falar de números, é falar de cenário, né? Então, para a caracterização das duas bacias, nós estamos buscando respostas, né? Já através desse primeiro momento, com os desenhos, com as figuras, introduzindo, né, a busca das respostas para qual é a produção de água de cada área delimitada e estudada,
com a produtividade de água, isso é muito importante, né? O professor Valente e o nosso saudoso Alberto Dacker, lá nas décadas de 60 já falavam nisso. É a questão da produtividade de água, mostrando como que as nossas bacias têm perdido produtividade de água. Tem caído a produtividade de água, né? E em qual ambiente ou quais ambientes de cada área é possível intervir para aumentar a produtividade de água, né? Isto pode parecer complexo, mas nós vamos mostrar de forma mais simples possível como que funciona, tá? Para que o produtor possa, a partir daí, ou seja, daqui uns 2 ou 3 vídeos, o produtor sentir a segurança de poder fazer as contas do que acontece na propriedade dele, né? Então, na caracterização das duas bacias, nós estamos falando do confronto das duas áreas, né? As características de cada uma, as características geográficas, ou seja, climáticas e fisiográficas. Em clima, nós falamos das medições, né, que nós fazemos. Nós vamos mostrar nos próximos vídeos esses dados que a DASA tem coletado junto às famílias aqui do Programa Produtor de Água de Ubá, para falar sobre chuva. E na parcela de infiltração nós temos os dados de infiltração e escoamento. E nos pontos que nós definimos aqui, nessa pequena bacia e na outra, para medir a vazão, daquela seção para cima nós vamos então trabalhar com aquela respectiva área, tá bom? E ainda, com relação à caracterização das duas bacias, o que nós podemos acrescentar? Buscar essas perguntas. O Zé Ronaldo, por exemplo, em um dos vídeos, ele falou da dificuldade de cultivar essa área aqui, ó. Por quê? Porque ele não tem segurança hídrica. Eles têm aqui uma vazão, essa vazão ela já foi medida no momento, mas não sistematicamente. Agora o que a gente vai fazer? Vai medir essa vazão aqui também, para a gente calcular todo o balanço de água dessa pequena bacia da propriedade do Zé Ronaldo. Então, o que nos interessa saber? A propriedade tem água suficiente para irrigar? Ou a bacia produz essa água? Qual a área pode irrigar com a água que tem disponível? Tá? Tem água disponível o ano inteiro? Né? O que precisa trabalhar na questão aí do período de estiagem? Né? Aqui a gente tem chuva durante 5 meses do ano. Né? Tem local aí, região semiárida de Minas Gerais, que chove 2 meses por ano. E o produtor está fazendo a gestão do seu recurso hídrico, né? E qual o consumo de água da propriedade. Então, vamos falar de números nos próximos vídeos. Bom, então, eu acho que nós temos 2 cenários muito interessantes para a gente trabalhar nos próximos passos aí. E lembrando da questão da participação da família. Quando eu falo em pluviômetro, em medição de chuva, eu estou falando diretamente da família que participa do processo, né, do Programa Produtor de Água. Então vamos voltar agora aqui para a DASA, para a gente saber mais algumas questões aqui em relação a isso. Eu sempre falo, nos nossos vídeos, em qualquer ambiente que a gente esteja discutindo o assunto, eu sempre falo e sempre pergunto para a DASA e para o professor Valente, qual seria o resultado do Programa Produtor de Água de Ubá se não fosse o engajamento dessas famílias. Essas famílias, será que já pararam para pensar nessa importância? Né? Então eu pergunto para a DASA, DASA, qual a relação que você hoje enxerga do Grupo Conexão Rural com o Programa Produtor de Água de Ubá, e o que o Programa Produtor de Água afeta a vida dessas famílias que participam dos cafés compartilhados? Bom, através da união dessas famílias do Grupo Conexão Rural, tem um resgate de tradições, valorização, amizades, muitos reencontros durante os cafés compartilhados. E essa valorização nas formas das pessoas entenderem as conexões entre nascentes, cursos d'água, conectando as famílias, tudo isso. Afinal, ninguém vive sem água. E essas famílias entendem muito bem o que é proteger, conservar e preservar a água.
E esse é o conceito do produtor de água. E o café compartilhado, ele vem conectando isso tudo já desde 2021, realizando esses cafés mensalmente com os produtores de água, passando essas informações, que eles entendem muito esse conceito. Então, eles sabem diferenciar o curso d'água e a nascente através de cada café, que a gente também vai levando uma capacitação para eles, através do Amaral tá explicando, né, sobre a faculdade da Daça, água. nesse período, quase 6 anos, né, aproximadamente aí, quantas pessoas passaram pelo café e já tiveram oportunidade de falar um pouquinho? Afinal, o café gostoso vem de uma boa água, né? Olha, para tomar um bom café e uma boa quitanda que tem nas mesas, você depende de uma boa água e de qualidade também, né? E quantas famílias aí participam? Quantas pessoas? Já realizamos, né, 39 cafés, 39, né? O próximo já vai ser o 40º. Olha, já passaram pelos cafés, eu falo com segurança, umas 1000 pessoas. Né? Todo mês tem uma média de 80, 100, 120, né, 60, mas elas, quando não conseguem participar de um café, elas vão no próximo e assim que já levaram conceitos, já levaram informações, tem bastantes pessoas já. Um número exato assim. Beleza, né? Mas é uma boa referência, né? Uma boa referência. É importante também acrescentar que a gente está num período agora, em junho, onde nós estamos no período de seca, né? Mas nós tivemos algumas chuvas, nós vamos mostrar esses números agora nos próximos vídeos. Mas só para destacar que a gente andou daquela bacia até nessa, nós andamos aproximadamente 22 quilômetros, né? E viemos observando aspectos, por exemplo, das estradas. Isso tudo compõe o cenário, né, de caracterização das duas pequenas bacias hidrográficas. Bom, nós vamos encerrando por aqui esse vídeo, agradecendo a todos os participantes, aos colaboradores, aos produtores rurais, ao professor Valente, a Daça e o Grupo Conexão Rural. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.